Então, eu vou trazer alguns casos mais concretos de como as experiências que a gente viveu lá na infância pode ter sido registrada pela capacidade que a criança tem, né? Pelo raciocínio que a criança tem, como que ela registra aquela informação e como esse registro afeta diretamente, influencia diretamente a vida nossa, do adulto agora. Então, uma criança que viu lá uma briga entre a mãe e o pai, tá? Só uma briga. Aí a criança, ela não sabe, né, como é que funciona a vida adulta, que existem conflitos, que alguma coisa estava acontecendo lá, que existia alguma dor envolvida, era um desentendimento, mas tudo que a criança consegue perceber é a briga entre a mãe e o pai. E aí, dependendo como que é a briga, se a mãe tá chorando, se o pai tá exaltado, ou ao contrário, a mãe que tá exaltada e o pai que tá ali quieto, chorando. Vamos colocar que, então, o pai tá exaltado e a mãe tá lá chorando. Aí a criança pode registrar, porque assim, ó, tem uma infinidade de maneiras que nós crianças podemos registrar aquilo, tá? Mas então, um exemplo. Então, a criança registra que o pai é um monstro, que o homem, que a figura do masculino, que aquele pai, ele é perigoso. Ele oferece riscos, ao invés de proteger, ele oferece riscos. E aí eu preciso me proteger. E essa crença, então a mãe está lá vulnerável, indefesa, e o pai é o agressivo, é o exaltado, tá oferecendo riscos, tá causando dor na mãe, que são as duas energias, feminina e masculina. E aí então a criança percebe lá. Então o pai, que representa o masculino, oferece riscos a esse feminino. Eu preciso me afastar desse masculino. O masculino oferece riscos, tá? A criança não entende que é um conflito, que o pai tá em dor, que a mãe tá em dor, que é algo que tá acontecendo ali no momento. E aí, então, ela registra que precisa manter distância desse masculino, desse pai, né, que tava lá em dor, que ao invés de proteger, ele causou dor na mãe. Foi assim que a criança viu. Então ela cria um bloqueio, distância desse masculino. E aí lembrando, quem é essa criança? Metade dessa mãe e metade desse pai. Então olha o conflito que fica dentro dessa criança. O meu feminino é indefeso porque viu lá a mãe, e o masculino que tá aqui dentro de mim oferece riscos ao próprio feminino. Então, olha essas duas energias em conflito interno nessa criança, e isso vai para a vida adulta. Esse registro vai para a vida adulta. Então, esse registro que tá ali no inconsciente agora dominando a vida desse adulto. Então, como que esse adulto passa a agir? Como que essa criança começa a agir? Como que esse adulto começa a agir? Com medo desse masculino. Medo daquele pai, medo desse masculino. Então, o que vai acontecer internamente? Esse adulto, ele vai exacerbar a sua carga feminina. Vai ficar em desequilíbrio. Ele automaticamente, inconscientemente, ele vai rejeitar esse masculino. E aí vai elevar, vai deixar maior o feminino, causando um desequilíbrio, porque a gente precisa estar em equilíbrio com essas duas energias, feminina e masculina. E aí, cada energia tem a sua função. O feminino tem a função dela, o masculino tem a função dela. Então, quando eu rejeito o meu masculino, eu vou ficar em falta.
E aí esse meu masculino, essa energia do masculino, sim, ela é energia de ação, é energia de colocar o limite, é a energia que protege o feminino. Mas, lógico, o que a criança viu lá? A criança viu dois adultos em conflito. A criança viu lá onde o masculino pai estava causando dor na mãe. Mas o que acontecia ali? Duas pessoas adultas discutindo a sua relação. Onde sim, a mãe talvez não tivesse, sei lá, capacidade de se proteger por ela também estar com a sua energia masculina em desequilíbrio, né? E então, a gente precisa entender que existe uma dor. Existiu uma dor, por isso que causou aquele conflito entre a mãe e o pai. E aí, então, essa decisão, dessa crença da criança de que o masculino oferece riscos, ela rejeita esse masculino e aí exacerba esse feminino. Aí fica faltando essa energia. Mesmo assim, o adulto, fica se sentindo indefeso, porque é esse masculino que protege. Só que aquele masculino da infância, ele estava machucado também, estava em desequilíbrio também. Então a gente precisa ir curando essas duas energias que existem dentro de nós para trazer um equilíbrio, para elas se harmonizarem, para elas ficarem em paz, essas duas energias, feminina e masculina, dentro de nós. Precisa curar as feridas, precisa trabalhar nas crenças que essa criança registrou. E aí, quando a gente vai trabalhando, então, nessas crenças limitantes, a gente vai. Aí eu não falei das consequências dessa rejeição do masculino, né? Então, é aquela pessoa que não consegue colocar limite, aquele adulto que não consegue colocar limite no outro. É aquela pessoa sobrecarregada, que não para nunca, porque o feminino, ele precisa descansar. O feminino é o descanso, é a leveza, mas como eu não posso fazer isso, porque quem que vai me proteger, quem que vai cuidar de mim quando eu estou no meu momento de descanso, daí não descansa, então é aquela pessoa sobrecarregada, é aquela pessoa que ela começa alguma coisa e não termina, porque é esse masculino que é ação, então às vezes ela até tem ideias, e ela não consegue colocar em prática, porque quem tem que colocar em prática é o masculino, mas ela tá lá com raiva do masculino, tá com medo do masculino. Tudo aqui dentro, essas duas energias aqui, tudo por causa de uma crença, tudo por causa de um registro, de uma experiência que ela viu lá na infância, que ela nem sabe direito, a única coisa que ela registrou, via a mãe e o pai brigando. E não conhece o mundo adulto, né? Agora nós adultos entendemos, mas a gente percebe que alguma coisa tá travando, tá bloqueando, não consegue fazer. Aí a gente usa o termo autossabotagem, procrastinação, é tudo por tá esse conflito aqui dentro com essas duas energias, feminino e masculino. E assim, é uma infinidade de formas que nós crianças interpretamos uma situação lá. Interpretamos de formas que nem foi real. Uma ilusão. A gente está carregando, a gente está sendo influenciado por uma ilusão. Não significa que a dor não é real, porque doeu, porque a criança ficou com medo. A criança ficou lá com pena da mãe, ficou triste de ver aquele conflito. Então, a dor existiu quando ela viu aquilo acontecendo. Só que, às vezes, a forma que foi registrado, que ela interpretou, que ela tinha capacidade de raciocinar, de interpretar, registrar aquilo, ilusão, totalmente equivocado. E aí, para a gente identificar como que a gente registrou, a crença que criou, que bloqueio a gente criou, é terapia, porque precisa ser atendimento individual para entender, para acessar a informação. Então, o adulto tá aí. Qual que é a tua dor? Qual que é a tua dificuldade que você vive hoje? Então, hoje, o adulto percebe algumas dores, algumas dificuldades na vida.
E essas dificuldades que você leva para terapia. Ó, eu tô aqui com uma dificuldade, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de sair de casa. Ah, eu tô com medo de assumir lá aquele compromisso lá. Qual que é a tua dor do momento? Qual é a dificuldade do adulto? Que aí a gente vai identificando a origem de tudo isso. Qual é o registro inconsciente? O que aconteceu lá atrás? O que você criou? Que crença que está influenciando? Que trauma é? Que bloqueio é? Para ir trabalhando em cima disso. Para ir desconstruindo os bloqueios, as crenças, tratando o trauma, desbloqueando as energias, os medos que ficaram ali reprimidos, as emoções reprimidas, as culpas, as raivas, as tristezas. Tudo em terapia.